aqui o Robson e os outros irmãos para falar sobre um assunto muito instigante que tem incomodado a humanidade desde que ela existe. Aquela velha pergunta: de onde nós viemos? Por que nós estamos aqui? Ainda tem mais perguntas que a gente pode fazer, mas que não está no foco da nossa apresentação de hoje, que seria: para onde iremos depois dessa vida? Mas esse é assunto para um outro estudo. Hoje nós vamos falar sobre pré-existência e predestinação. E a gente vai abordar isso de uma forma fiel à palavra de Deus, da forma mais completa possível. Havia até mais algumas referências que eu queria acrescentar, mas isso ia levar muito tempo no culto. Então eu procurei aquelas que são mais claras e que nos mostram com simplicidade e verdade os planos de Deus. Então, começamos dessa pergunta: desde quando existimos? Muita gente diz assim: desde que a minha mãe me concebeu, desde que eu nasci, desde que eu vim à luz. Outros dizem assim: não, no útero materno eu já existia, já tinha até minhas preferências. Ora, minha mãe dizia que eu era fã do Roberto Carlos antes de nascer, porque quando ele começava a cantar eu estribuchava dentro da barriga dela. Eu já tinha gosto musical. Então há quem diga que é anterior ao nascimento. E a palavra de Deus, o que é que diz para nós? Vamos ver hoje. E vamos começar por essa palavra em Salmos 139, versículo 16. Vamos abrir as duas Bíblias. Pronto? Está aqui, né? Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda havia uma delas. Como é isso? Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Informe quer dizer o quê? Sem forma. Isso mesmo. Diz que no livro de Deus, todas as coisas estavam escritas. E depois elas se formaram. Mas quando elas foram escritas, não havia nenhuma delas ainda. Para ficar mais claro, vamos dar um exemplo. Havia um jovem, que ele tinha sido escolhido para ser profeta. Quem era esse? Jeremias. Mas na época que ele soube disso, ele era muito jovem, ele era menino. E ele chegou para Deus e disse: mas Senhor, eu sou um menino, como é que eu posso ter sido escolhido para ser profeta? Foi aí que Deus disse para ele: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Vamos estudar esse antes. Quando é esse antes? Antes que te formasse no ventre. Ou seja, antes de ele começar a ser formado, antes de ele começar a ser, as suas células começarem a se juntar e se dividir, antes da concepção. Antes da concepção, Deus o conheceu e o santificou para ser profeta para as nações. Mas há quem diga que esse conheceu, há quem diga que esse o conheceu é no sentido da presciência. Então sabia que ele ia nascer, sabia que ele ia se formar, sabia que ele ia ser concebido, sabia que ele ia ter essa dedicação como profeta. Será que é assim mesmo?
Nós vamos continuar estudando e ver mais alguns exemplos que vão clarear a gente. Primeiro, o entendimento dessa palavra te conheci. Te conhecia muito mais próximo, muito mais forte do que sabia que você existia. Te conheci significa que ele tinha conhecimento no sentido de que convivia com ele, ou seja, Intimidade. tinha intimidade, essa era a palavra. Obrigado, tudo vai. E aqui temos mais um exemplo. A escritura é Gênesis 18, 17 a 19. Então os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias. No 17 diz assim: disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Isso é Deus falando. 19. Porque eu tenho conhecido e sei que ele há de se tornar, não, há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então disse que Deus conhecia Abraão. Desde quando será que Deus conhece Abraão? Esse sentido de conhecimento íntimo, de convívio amigável que Deus tinha conosco antes do nosso nascimento. Vamos ver agora em Amós 3:1, uma palavra semelhante, que agora fala não somente de Abraão, não somente de Jeremias, que eles foram profetas, né? Vai falar agora de alguém mais próximo de nós, ou seja, vai falar com a gente. Diz assim, de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Lembra daquela escritura que diz que Deus castiga aquele que ama? É nesse sentido. Mas e essa parte de cima que diz assim, de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido? Como assim só a vós? Ele não conhece as outras famílias, não? Se o conhecer é no sentido de saber que existe, então ele conhece a todas as famílias, não somente a nós. Por que essa preferência? Dá para notar que há uma preferência de todas as famílias da terra, só a vós tenho conhecido. Há uma preferência. Essa preferência pelo seu povo santo. A preferência por aqueles que são filhos de Deus. Alguém dirá assim: mas como filho de Deus? Se Deus vai punir essas pessoas, não são filhos de Deus. Pois é no sentido de que Deus castiga aquele que ama. Ele repreende aquele que ama. Então esse foi um exemplo mais abrangente porque incluiu povos, né? Famílias. Não todas. E aqui está mais um exemplo. Esse é Jó. Os irmãos sabem que Jó, ele foi um homem caracterizado pela paciência, pela fidelidade, né? Mas houve hora em que Deus falou com ele, perguntando isto: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens entendimento. Pulando para o 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ele pergunta: onde é que tu estava nessa época? Né? Como Jó não respondia, Deus mesmo deu a resposta. No 21, diz assim: olha, por certo, tu o sabes bem, afinal já eras nascido, e os teus dias são numerosos. Ora, a gente sabe que a vida, né, ela passa rápido. Todo mundo, quando chega nos 50, 60, está dizendo assim: mas foi ontem. Eu era menino ontem, agora já sou velho. Passou muito ligeiro. Mas o que Deus disse para Jó é que, apesar de serem ligeiros esses dias na terra, a existência dele é de numerosos e numerosos dias. E a gente sabe também que Deus
né, ele tem uma visão de tempo muito mais ampla do que nós. Diz que para ele um dia é como 1000 anos. Imagine numerosos dias. Quantos não serão? Não serão milhares. Milhares e milhares, não sei quantos, não dá para contar. Eu não sei. Mas são muitos dias. Afinal, a palavra de Deus diz que são numerosos. Interessante que se você ler o verso 4 e não ler os contextos, a tese da presença cai por terra. Né? Se você ler o verso 4, mas não ler o contexto, sim, se você ficar com 4, você derruba a tese da pré-existência. Exatamente. Porque onde estavas tu, Jó? Parece que tem uma palavra de dúvida. Né? Ou seja, a Jax tem, não, ele não estava lá. Não estava lá. Mas o 21 diz que ele estava lá. O 21 diz: por certo, tu sabes bem, afinal já eras nascido e os teus dias são numerosos. Vamos seguir. Aí eu faço essa pergunta aqui, ó. O motivo dessa preferência do Senhor, né, pelo seu povo, a quem ele chamou de família. Lembra até o quê? Que a nossa família, né? Nós não somos mais concidadãos, nós não somos mais forasteiros, nós somos concidadãos dos santos, nós somos da família de Deus. E antes nós lemos que Deus conheceu apenas essa família, não todas. Isso dá a ideia de que Deus tem uma preferência, e essa preferência ela é manifestada na eleição dos santos. Então a palavra eleição quer dizer o quê? Escolha, escolhido. O eleito é o escolhido. E o Senhor tem os seus eleitos, né, a quem ele resgatou do mundo, a quem ele salvou, a quem ele glorificou. E eu faço a pergunta: pode haver uma eleição sem existir ninguém para ser eleito? É por isso que ele foi tão claro ao dizer: eu vos conheci antes. Nós estávamos lá. Eu citei essa palavra eleito e agora eu vou começar a insistir nela, né? Em Romanos 11, 7, fala isso aqui: ó. O que Israel buscava, não encontrou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. O que Israel buscava? Israel buscava ao Senhor, né? Buscava a Deus, esperava o Messias, esperava o Cristo. Só que os judeus o negaram, não alcançaram, foram endurecidos. O Cristo veio sim, para quem? Para os eleitos. Ele veio para Israel, mas Israel não aceitou. Ela rejeitou, né? Então, ela foi endurecida. E é interessante que esse verbo aí está conjugado no tempo passado, né? Um particípio, né? Eles foram endurecidos. O que demonstra que alguém os endureceu. Não foram eles que se endureceram e se negaram, mas eles foram endurecidos. Percebam que é a vontade de Deus e a sua soberania. A soberania de Deus mostra que o Cristo foi trazido aqui por causa dos eleitos. Ele veio a este mundo por causa dos eleitos. E o restante foram endurecidos. E vamos ver agora em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5 e também o versículo 11. Que também fala sobre eleição. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou. Agora entrou a palavra predestinação. Estávamos falando sobre pré-existência e agora estamos falando sobre predestinação. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Perceba a ênfase que o apóstolo Paulo dá
vontade de Deus. A vontade de Deus, irmãos, é soberana. Nós cremos num Deus que simplesmente Ele é. Ele chegou para Moisés e diz assim: eu sou. Ele existe por si mesmo. E tudo o que existe, existe por vontade dele. E para a realização dos seus propósitos, dos seus desígnios. E para realizar esses desígnios, Ele nos elegeu. E nos separou. E foi antes da fundação deste mundo. Então, se nós não podemos ter sido eleitos sem existirmos, entendemos facilmente que houve uma pré-existência. E nessa época fomos separados e escolhidos. Isto é claro, né? No versículo 4, como também nos elegeu ou nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de Deus fundar o cosmos, Ele tinha escolhido um povo. E pastor, eu gosto muito também desse restinho do versículo 4, que diz assim: para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, alguns irmãos, quando descobrem a graça, entram numa espécie de vida desregrada, dizendo assim, letargia espiritual. Aí diz assim: não, porque eu já sou salvo, eu já fui escolhido, já fui salvo, já estou resgatado, já estou regenerado, e por causa disso eu vivo conforme eu acho que deve, conforme me dá vontade, conforme me dá na telha. Não é isso que está escrito no versículo 4, né? Nós somos salvos para quê, irmã Sandra? Para ser santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Diz também a Escritura que quem não ama não conhece a Deus, né? Então, se nós não somos santos, não somos irrepreensíveis e nem temos amor, não estamos cumprindo o propósito da nossa eleição. Mas esse é outro assunto, né? Eu só dei a ênfase no versículo porque realmente eu gosto dessa condição de santidade. Esse detalhe precisa ser mais frisado em graça, né? Então vem agora essa pergunta: se existem eleitos, quem são os que não foram eleitos? Essa é a pergunta que não quer calar. E normalmente quando a gente estuda a graça, a gente ouve muito assim: fostes eleitos, fostes separados, glorificados. Tá, e quem não foi? O que será de quem não foi? Eu quis abordar isso também, né? Por quê? Porque a minha pergunta também, que não quer calar, é: Deus cria pessoas para o mal? Deus cria pessoas para que elas não sejam eleitas? Eu já vi muita gente criticar a graça, dizendo: não, mas não pode Deus fazer um negócio desse, criar uns para serem salvos e outros para não serem. Mas, irmãos, lembremos da soberania de Deus e como as coisas acontecem. Para tirar essa dúvida, nós vamos seguir aqui com a escritura em Isaías 54:16, onde diz: eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Aí eu fico pensando assim: nosso país está estudando a ideia de liberar o uso da arma, né? O uso não, é a posse, né? A posse da arma. E aí uns dizem: é ruim, outros dizem: é bom. A arma é uma coisa ruim, dizem muito. A arma é uma coisa ruim. Aí eu pergunto: o que é ruim? O fogo que queima e destrói, ou o fogo que cozinha e serve para preparar o alimento? Tudo depende do uso que nós fazemos dele, não é? É por aí. Assim Deus criou o ferreiro que assopra as brasas do fogo, faz a espada, faz a ferradura do cavalo, né? Produz a ferramenta. Mas ele também criou o assolador para destruir. E o que é claro nessa escritura é que ele criou o assolador foi para destruir.
diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Também, né? Então, graças a Deus, as ferramentas preparadas contra nós não vão prosperar. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Então, irmãos, não tem essa de que, mas Deus não cria pessoas para o mal. Não tem essa de dizer assim, por que Deus fez o ladrão? Por que Deus fez o assassino? Por que Jesus chamou Judas? Se ele sabia que ele era o diabo? Por que chamou ele? Aliás, esse é um dos melhores exemplos que demonstram que o diabo quer dizer o opositor. Porque Judas não era um capeta, né? Ele não subiu do inferno para azucrinar Jesus. Não foi isso. Mesmo assim, Jesus disse o diabo. Então, por que Jesus criou? Aliás, por que Jesus chamou Judas? Se ele era o diabo, se ele era um perseguidor, se ele era um opositor, né? Agora vamos para Romanos, capítulo 9, versículo 6 ao 8. No 6: não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Opa, não é isso. Tiago, todo mundo de Israel não é israelita, não? Eu pensei que era. Vai? Todo mundo nasceu em Israel, é israelita, não faz sentido, não é? Não? Mas ele está dizendo aí que não. E o que será que ele quer dizer com isso? Vamos ver. No 7 diz: nem por serem de descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Né? Então Abraão não teve só Isaac, teve? Não. Ele não teve filho com Agar? Ismael também. Ele não teve. E teve outros também, como Ketura. Ketura, exatamente. Foram 5 filhos, né, que ele teve. Olha, mais que 5, então. Mas a promessa veio através da linhagem de Isaac. Em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, não são filhos. Não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. E aí está uma revelação, irmãos, aí está um conhecimento que nem todo mundo sabe. Porque é dito em todo lugar, diz assim: eu também sou filho de Deus. Não é assim que a gente escuta? Será que todo mundo é filho de Deus? Pelo que diz na palavra, não são os filhos da carne. Em outras palavras também, podemos perceber que neste mundo existem aqueles que são filhos de Deus e existem outros que são filhos da carne. Não é? Mas a gente lembra também, lá em João 3,5, né, ou 3,6, que diz assim, que quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Eu sempre, ao meu tempo de sistema, sempre achei que isso quer dizer alguma coisa com relação a batismo. Porque a gente tem que nascer da água do Espírito, né? E eu entendia isso, que nascer da água era ser mergulhado. Nascer do Espírito era receber o dom do Espírito Santo com a imposição das mãos. Estava assim. E agora, em graça, o meu conhecimento está se multiplicando. E eu aprendi o sentido disso. Existem as pessoas que são nascidas da carne. E existem aqueles que são salvos. Os salvos não são nascidos da carne. Você percebe pela atitude de um salvo. O salvo não tende à libertinagem. Ele não tende ao pecado. Paulo disse que nós não somos como os que retrocedem. Não é? Porque nós não somos filhos da carne. A gente aprende, né, que veio o primeiro homem. Pelo primeiro homem, que é Adão, entrou o pecado no mundo.
Mas houve o segundo Adão. E o segundo Adão é o do Espírito vivificante. Ou seja, existem alguns que não têm o Espírito vivificante. E aqueles que têm o Espírito vivificante, quem são? Os salvos, os eleitos, os predestinados, os que existiam antes desse mundo, os pré-existentes. Né? Olha, tem uma escritura que eu nunca entendi porque ela parece negar isso. Zacarias 12, que diz assim, que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Já leram essa? Deus forma o espírito do homem dentro dele. Aí eu pensei assim, como assim? Se Deus forma o espírito do homem dentro dele, não houve pré-existência. Porque, né? Se é dentro dele, então quer dizer, precisa haver um corpo, pelo menos um corpo de informação, já fecundado, virando um ser humano, e aí Deus põe o Espírito. Em algum momento ele põe o Espírito. Vai ser assim, Zacarias 12:1 diria isso. Irmãos, finalmente eu entendi Zacarias 12:1. E qual é o sentido disso? Qual é o sentido de Zacarias 12:1? Será que essa escritura nega as outras que nós acabamos de ler? Que mostram que a gente existia antes deste mundo segundo? Parecia negar. Mas agora que nós entendemos que não são todos filhos de Deus, mas que alguns são filhos da carne, isso ficou claro para nós. E percebemos que de fato a Bíblia não se contradiz. O que falta em nós é o conhecimento da graça. Não sei se vocês já captaram o sentido de Zacarias 12:1. Já entenderam assim? Por que Zacarias 12:1 não nega as escrituras de Jó, que falam da preexistência, e nem negam aquelas que Deus conhecia Jeremias antes mesmo que ele se formasse? Não nega. Porque Zacarias 12:1, quando diz que Deus forma o espírito do homem dentro dele, se refere a esses que estão aqui no versículo 8. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus. Ou seja, se refere aos filhos da carne. São a esses que se refere Zacarias 12:1. E aí nós percebemos que a Bíblia se encaixa. De fato, existem pessoas que não estavam na pré-existência. São os filhos da carne. E por que eles não estavam pré-existentes? Porque eles não têm o espírito vivificante. Eles são como Adão, nascido da carne, apenas da carne. O espírito deles foi plantado dentro deles, mas para eles nascerem, estes não tiveram pré-existência, porque só os eleitos tiveram pré-existência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Aí a promessa de Deus para Abraão. E quando ele disse isso, Abraão já tinha 99 anos, né? E não somente isso, mas também a Rebeca, que havia concebido de Isaac, nosso pai. Pois não tendo os gêmeos, quem eram os gêmeos? Esaú e Jacó. Né? Eles eram filhos de Isaac e de Rebeca. Pois não tendo os gêmeos ainda nascido, nem tendo praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. E foi-lhe dito: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. A borda ali não está mostrando a palavra, mas acreditem, tem escrito Esaú ali, viu? Desconfigurou um pouco aqui no problema técnico. Veja que palavra forte: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Deus tem preferência. É por isso que diz que nós somos tão abençoados com toda a sorte de bênçãos. Irmão, você é abençoado, e a irmã também é abençoada, e vocês também são abençoados, eu sou. E muitas vezes eu pensei assim: mas eu não mereço isso. Por que eu sou tão abençoado?
Né? E às vezes eu sentia até a consciência pesar. Poxa, mas se eu não mereço, por que eu sou abençoado? Por que eu sou tão abençoado? Irmãos, é porque está na Escritura que tudo corre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, amém por isso. Glória a Deus. Nós somos abençoados mesmo. Mas engraçado que do ponto de vista humano, Jacó era um cara bem complicado, né? Inclusive eu já vi pessoas acusarem ele de desonesto. Ele de fato ele era um usurpador, era um malandro. Enganou o pai. Enganou o irmão. Mas alguma coisa tinha nele, que ele tinha um apetite pela bênção, né? Pelo apetite da primogenitura, uma vez que Esaú veio primeiro que ele. E se você observar, esse apetite que ele tinha pela bênção não estava presente em Esaú. Pois é. Porque Esaú, ele pensava só na caça, na comida, né? Mas Jacó tinha uma visão de futuro muito maior, né? O Jacó já tinha isso, parece até que foi no nascimento. Tanto é que na hora que eles saíram da mãe dele, ele deu chato para calcanhar. Foi o Jacó puxando o Esaú pelo calcanhar. Eles já disputavam desde o ventre, né? Enganou o próprio tio, Labão, né? Era um cara malandro. Agora é importante saber o seguinte, que existe a lei da semeadura. E Jacó enganou? A mãe dele ajudou. Mas, como um engano, ainda que para cumprir os propósitos de Deus, não deixa de ser engano, Jacó em vida sofreu a consequência. Porque o Labão, né, prometeu Raquel para ele, mas entregou quem? Lia. E depois disse assim, tu quer mesmo a Lia? Vai trabalhar para mim por mais 7 anos. Raquel. Tu quer a Raquel? Então vai trabalhar mais 7 anos. A pobre da Lia tinha uns olhos verdes, né? Tosco. E remelento, né? Mas é como diz, os propósitos de Deus são cumpridos através até mesmo do engano. E vale lembrar que todo aquele indivíduo que vive como Jacó hoje em dia vai encontrar mais cedo ou mais tarde um Labão na sua vida. Ou seja, você planta, você colhe aquilo que você planta. Aqui se faz, aqui se paga, né? Apesar de tudo isso, Deus cumpriu seus propósitos, porque a grande nação de Israel, a descendência numerosa como as areias do mar, aconteceu por causa de tudo isso, não é? Porque veja, a Raquel é estéril. Quando foi dar a luz, já foi tarde, só conseguiu dar a luz 2 filhos. Como é que ia se cumprir a promessa de Deus, a multidão de filhos numerosa como as areias do mar? Então, mesmo através do engano, através da trapaça de Jacó, através da trapaça de Labão, que enganou Jacó, mas como consequência, como resultado da vida, da ação de Jacó, mesmo através disso, os propósitos de Deus se cumpriram. Por isso que Ele é Deus. Bom, e aí podemos dizer assim, então, a injustiça da parte de Deus, eu esqueci de dizer qual é a referência, né? Romanos 9, 14 e 15. Existe injustiça? Porque Deus age assim? Porque Ele prefere um e não o outro? Porque Ele ama mais a um do que a outro? Porque Ele tem povo preferido? Porque existem eleitos e não eleitos? Há injustiça da parte de Deus? Paulo responde, de maneira nenhuma. Pois Ele diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então, quem somos nós para questionar a Deus? Você pode observar que aquele ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas, acontece direto aqui na Bíblia. O caminho que foi traçado aqui, através dessa explicação sobre Jacó, sobre Israel, sobre Labão, mostra que Deus escreve certo por linhas tortas. Quem somos nós para questionar isso? Ainda em Romanos 9, vamos ver os versículos 21 e 22, onde ele diz, no 21, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso. Tem ou não tem? Quem dirá que não? 22. E quem direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e
dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Preparado para quê? Para a perdição. Então veja, não é um equívoco, não é uma impressão falsa, não é uma falsa interpretação de que Deus prepara pessoas para a perdição. Isso é realidade. Quando alguém diz assim, não, Deus não existe não, porque se Deus existisse, não tinha tanta gente ruim assim, não tinha ladrão. Isso não mostra que Deus não existe. Pelo contrário, mostra que Ele existe e que é soberano. Porque fez o mundo tal como Ele é. Agora, irmão, assim, só uma perguntinha. Se eu não me engano, no verso 23, não sei se está aí, certo? Mas no verso 23 vai dizer que Deus prepara para a glória, para a salvação. Eu prefiro entender que esses vasos de ira, porque não está dizendo aí no verso quem prepara para a perdição. O que me dá a entender é que os próprios vasos da ira, eles foram se preparando para a perdição. Opa, isso foi importante. Porque já no verso 23, quando vai falar, diz lá, Deus prepara para a salvação. Isso. Então, eu não sei se esse verso 23, deixa eu ver, vamos ler aqui, né, o verso 23. Lê aí. Devia vir mais pra cá, vai. Não, eu vergonha. Ó, talvez mude de tradução para tradução, né? Tá, mas lê aí. Vamos lá, o verso 22 diz o seguinte, né? E que direis? Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, diz aqui que ele suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição. Isso. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdias que para glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também Deus chamou, não só os judeus, mas também entre os gentios. Esse versículo merecia estar aí, né? Vacilo meu, não botei, mas esse era bom. Mas eu não sei se Isso. Ah, né? Porque eu não obedeci aos... Por isso que diz na Bíblia, obedecer aos nossos pastores, né? Nossos dias. Então é isso. Significa que tanto a salvação quanto a perdição, ela de fato já foi predestinada, né? Mas ela tem a nossa participação. Não quer dizer que nós operamos isso. Nós não operamos a nossa salvação. Mas nós apresentamos a atitude de salvos. Né? A Escritura é clara quando diz que o salvo, ele não vive ao pecado. Assim, o contrário também é verdadeiro. O perdido busca o pecado. É da sua natureza. Olha, irmãos, eu já tive pessoas a quem eu cheguei para falar sobre o Evangelho e pregar, e por mais que eu me esforçasse em dizer as maravilhas do reino de Deus, a pessoa não se interessou em nada. Não se interessou de maneira alguma. Disse, sabe, balança a cabeça, mas você sabe que está entrando pelo ouvido e saindo pelo outro. Assim Deus não nos obriga a ser salvos. Essa perdição, os perdidos acabam operando, cavando, buscando. Então a vida deles já demonstra que eles são feitos para a perdição. Porque eles não têm uma atração pelas coisas de Deus. Né? Eles não entendem as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Nesse texto aí, né, no texto mais acima, vai falar sobre o faraó. Né? Paulo, ele é muito objetivo no que ele quer tratar. Se forem endurecidos, né? Pois é, mas só que tem um detalhe, é porque, assim, Paulo, ele é muito objetivo, ele não vai minuciar as coisas. Mas se a gente for lá para Êxodo, e ver como é que foi essa caminhada do faraó, a gente vai ver que foram quantas pragas? 10, né? 10 pragas. Na sétima praga é que é dito que Deus fortaleceu o intuito que ele já tinha antes, que era o de ele não estava deixando o pessoal se libertar o povo.
Faraó. É. Isso. Então, Paulo aí em Romanos 9 ele é muito objetivo, ele trata logo do assunto. Mas se a gente for em Êxodo, a gente vai ver que o próprio Faraó ele foi se endurecendo. Foi a primeira, endureceu. O texto é claro. Segunda praga, ele endureceu. Terceira, ele endureceu. Na sétima é que é dito que assim o Senhor endureceu o coração de Faraó. Já na oitava, de novo, é o próprio Faraó que vai se endurecendo. Só que quando Paulo aborda, ele já aborda, como ele quer ser sucinto, ele quer ser objetivo, né? Ele trata logo no momento em que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas é bom deixar bem claro. É um processo. É como se Deus tivesse fortalecido o intuito que já estava dentro de Faraó. Porque o texto é dito que, primeira praga, ele se endureceu. Segunda praga, Faraó se endureceu. Outra vez Faraó se endureceu. Aí na sétima é que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Ou seja, o que me leva a entender é que Deus fortaleceu o intuito que já estava dentro dele. Entendi o que você quer dizer. E isso é importante, porque senão a gente passa a pensar num Deus carrasco. Ou num Deus. Que ele não é. Um Deus injusto. Manipula, né? Manipulador. Manipulador, isso mesmo. Ele não é manipulador. Tanto é que Jonas, quando foi chamado para pregar, ele fugiu. Se Deus fosse manipulador, Jonas não teria conseguido fugir. É fato que Deus ficou mostrando para Jonas, né, que ele tinha que cumprir a missão dele. Mas é porque Deus ama Jonas. Mas ele não obrigou Jonas a ir. Jonas acabou vendo que não valia a pena ficar teimando com essa missão. Né? Mas ainda assim, depois do que ele fez, depois de ele ter pregado, digamos assim, a palavra lá, ele ainda foi achar ruim. É verdade. Ele ficou com raiva porque Deus não extinguiu o povo. Né? Mas, Senhor, eu fui lá para dizer que era para acabar com eles, que eles iam se extinguir, e de repente tu abençoa eles. Né? Então, quer dizer, nós temos a nossa visão, nossa visão pode estar equivocada, nosso desígnio pode não corresponder ao de Deus, nossos pensamentos costumam não ser os pensamentos de Deus, mas felizmente Deus nos mostra como que ele pensa e quais são os desígnios dele, né? Os quais nós estamos estudando agora. Vamos para mais uma tela do slide. Agora, segundo Pedro 2,12, falando desses aqui, voltando aqui, você vai entender o segundo Pedro. Está falando sobre quem? Sobre os vasos de ira, preparados para a perdição. Né? Ou seja, aqueles que não são nascidos de Deus, aqueles que não são salvos. Tá? E agora em 2 Pedro fica mais claro o destino deles. Ó. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, ou seja, seguem os seus instintos, as suas carnalidades, as suas tendências malignas, né? Feitos para serem presos e mortos. Olha como é forte a palavra, né? Blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Então a corrupção, ela traz o sofrimento, né? Ela traz, ela te priva das bênçãos de Deus. É muito importante que a gente esteja longe do caminho da carne. Porque nós, mesmo sendo salvos, podemos sofrer a influência da carne. Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E se ela é fraca, pode haver queda. Isso não é desejável. Não é desejável e nem é aceitável. Nós temos que nos policiar para evitar essa queda, para que nós não sejamos desqualificados. Voltando a Romanos 9, você vê que Romanos 9 é rico, né, nesse assunto. No versículo 23 diz: para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos... o versículo, vai. Eu esqueci que eu tinha botado, só que eu botei depois. Eu intercalei a escritura do meio. Né? Mas aquilo que você falou está aí. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. E para a glória que já dantes preparou. Olha aí a predestinação. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só entre os judeus, mas também os gentios. Então,
Deus nos chamou. Quando foi que Ele nos chamou? Antes do mundo ser mundo. E nos preparou. E é interessante que Ele usa esses verbos no pretérito perfeito. Não é? Preparou, escolheu, elegeu. Nós não vamos ser salvos, nós já fomos. Chamou, glorificou. Ele já nos salvou. Nós fomos predestinados por eleição. É isso que é o sentido da palavra eleito. Eleito quer dizer escolhido. Eleito quer dizer que Deus preferiu. Nós somos o povo preferido de Deus. Por isso que Ele nos chama de nação eleita. Antes, no passado, havia o quê? Sacerdotes. Para representar Deus. Com a destruição do templo de Jerusalém, não tem mais sacerdotes. Acabou o sacerdócio. Sacerdócio, existe um sacerdócio real, que somos nós. Né? E não quer dizer que nós vestimos aquele peitoral, né? Aquele chapéu, aquela roupa aquela roupa oficial para entrar no templo. Não, nós não somos oficialmente sacerdotes. Nós somos sacerdócio real. Certo? Nós somos aquilo que substitui os sacerdotes da lei. Por isso nós não somos chamados de ordem nenhuma. Nós não somos segundo a ordem de Arão, nós não somos segundo a ordem de Melquisedeque. Porque da ordem de Melquisedeque, quem é que é? Jesus. O único sacerdote que existe dessa ordem. Romanos 8,30, falando novamente sobre aqueles que Ele predestinou. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, irmãos, observe aí. Por ter sido predestinados, nós somos chamados. E nós atendemos o chamado. Irmãos, quando Deus chama, Ele toca lá no interior, na seção das juntas e medulas, sabe? A espada da palavra vai lá no seu âmago. Ela vai onde a voz não alcança. Ela atinge o coração. Não é impressionante que os discípulos de Jesus tenham largado as redes? Imediatamente, a Escritura diz, imediatamente eles largaram as redes e o seguiram. Jesus não falou muita coisa não. Ele chegou para eles e disse assim, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Diz o versículo seguinte que eles, largando as redes, o seguiram imediatamente. Sabe por quê? Porque o chamado de Deus é irresistível. Quando Deus chama um salvo, Ele acende uma luz que estava latente desde a pré-existência. Sabe, aquela tendência que você tinha do mal, acaba. Aquela mania que você tinha de errar, de repente não acontece mais. De repente você é outra pessoa. De repente você é nova criatura. Amém, irmãos? Amém. Nós somos glorificados por Deus. Somos herdeiros de uma glória. Da glória, a mesma glória do Filho dele. Porque nós também somos filhos, já não somos servos. E agora que a escritura predileta do pastor Robson, ele disse assim, não deixa de colocar essa, né? Efésios 1, 4 a 5 e também o versículo 11. Como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos por adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então está aí de novo, para não esquecer, Efésios 1, 4 a 5. Para você nunca esquecer que você foi eleito, que você foi predestinado,
que você é filho de adoção. Por que adoção? Eu não sou filho de Deus de verdade, não. Então, não era para dizer de adoção, era se eu sou filho de Deus. Mas o sentido do filho de Deus aqui, a palavra de ser chamado de filho de Deus, é o sentido de salvação, de eleição. A partir do momento que Deus nos resgatou, que nos reconciliou com Ele, nós passamos a ser filho de Deus. A adoção é na carne. Essa adoção é na carne. Exatamente. É a linhagem. Essa adoção. Espiritualmente nós Espiritualmente nós já desde a fundação do mundo. Agora em Cristo. Desde antes, né? Em Cristo nós fomos adotados. O povo que não era considerado povo foi adotado como filho, foi considerado povo agora. Verdade. Inclusive, a gente vê, né? Os gentios não eram povo de Deus. Então como é que eles podem ser chamados de filho de Deus? Só que espiritualmente falando não existe separação de gentio e judeu. Mas Exatamente. na carne, na linhagem, havia essa inimizade. Vocês estão escutando aí na internet, mas o pastor Robson acabou de dizer que espiritualmente não existe separação entre judeus e gentios. Porque espiritualmente o que importa é a nossa eleição que foi antes da fundação do mundo. Porém, na carne, a gente nasce judeu ou gentio. Nós aqui somos gentios. Não temos sangue israelita nas veias. Né? Nesse caso, a gente só é considerado filho por adoção. Então, na carne, nós somos adotados. Enxertados na oliveira verdadeira. Isso mesmo, enxertados na oliveira verdadeira, disse o pastor Robson. Em 2 Tessalonicenses 2,13, diz: mas devemos dar graças a Deus. Dê graças a Deus. Graças a Deus. Porque Ele nos libertou. Por vós, irmãos, amados do Senhor. Vocês são amados do Senhor. Amém. Glória a Deus. Por vos ter Deus elegido desde o princípio. Desde quando? Desde o princípio. O princípio foi quando eu nasci? Não tinha nada antes de mim? O princípio criou Deus dos céus e a terra. Pois é, desde esse princípio, quando Deus criou os céus e a terra, Ele criou tudo, Ele já nos tinha elegido. Para quê? Para a santificação do Espírito e fé da verdade. Verdade que nos agora é apresentada através do conhecimento da graça. Glória a Deus. Nós estamos já concluindo, né? Mais 3 slides aí. Vamos ler João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Foi isso que aconteceu lá na praia, quando Jesus chamou o discípulo dele. Elas escutaram a voz do pastor e reconheceram. Elas nem sabiam ainda que Jesus era o pastor, mas a voz era irresistível, irmã Sandra. Não tinha como negar. 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca perecerão. Você sabia, irmão, que você não vai perecer? Você não vai perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Olha que palavra forte. Quem é que vai nos separar do amor de Deus? Nada. Nem o sofrimento, nem a tribulação, nem essas dificuldades que nós temos na vida. Nada vai nos separar do amor de Deus. Porque foi Ele que disse. Ele nos deu a vida eterna. Aí tem aquela ideia, mas a vida eterna é uma coisa que a gente vai receber de Deus no futuro, quando a gente morrer, quando a gente se encontrar com Deus. A palavra de Deus diz que quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Então eu tenho a vida eterna, você tem. E todo mundo tem. Vamos agora para Atos 13, 44 a 48. Né? Um relato histórico, nós vamos ver aqui, é uma citação do que aconteceu. No sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Olha que coisa legal, que bom. Né? Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que,
a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitastes, e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Por isso que Jesus disse: o reino do céu vos será tirado e vai ser entregue a outro povo. Foi mesmo. 47. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejais para salvação até os confins da terra. E quando ele diz aos confins da terra, ele não está falando do Polo Norte, tá? Que não havia como Paulo viajar para o Polo Norte, pregar os esquimós. Tinha como ele ir para as Américas? Já tinha gente lá, os índios estavam lá, mas não tinha como ele ir para as Américas. Tinha como ele ir para a Austrália? Nem sabiam que existia a Austrália. Não tinha sido descoberto esse continente. Tá? Então, como que ele fala aí, ó, até os confins da terra? De que terra ele está falando? Essa terra aí vai. O mundo habitado, né? O mundo conhecido. O mundo habitado por aquele povo, né, que estava ao alcance da pregação. 48. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Amém. Observe, eles estavam ordenados para a vida eterna. Clara essa palavra, não é? E a tradução revista atualizada, creio todos que haviam sido destinados, é mais claro ainda. Olha aí, o pastor Rob está dizendo que qual é a versão, pastor? Revista atualizada. Revista atualizada. Em vez de designados, de ordenados, vem destinados. Se eu tivesse prestado atenção nisso, tinha colocado essa versão, que é mais clara ainda. Destinados. Irmão, você foi destinada para a vida eterna, fecha o paradigma. Amém. Vocês estão destinados para a vida eterna. Eu estou destinado para a vida eterna. Graças a Deus. Que ele seja louvado. Agora, bota esse slide aí. Botei. A gente podia tratar um pouco também mais do verso 46. 46? Vamos Porque, ler de novo. toda vez quando Paulo ia nas regiões, mesmo em regiões gentílicas, ele sempre procurava de antemão o quê? Uma sinagoga, a pregar aos judeus. O alvo dele, primeiramente, eram os judeus. O texto aí deixa claro que convia que a vós primeiro fosse dirigida a palavra de Deus. Quem? Aos judeus. A Israel. Mas visto que a rejeitais, e isso é uma decisão humana. Verdade. Aquilo que você falou antes. Entendeu? Então nós, pela nossa atitude, E se julgar já dignos da vida eterna. Então, veja que o texto não exclui a decisão humana de querer e não querer. Eu não estou falando de aceitar Jesus, até porque os gentios que ouviram não diz assim, ó, ouvindo isto, aceitaram Jesus. Não, ouvindo, alegraram-se. alegraram-se. Já foi algo instantâneo. Interessante que antes, fala sobre os judeus, eles encheram-se de inveja, blasfemavam e tentavam contradizer. Mas qual foi a reação dos gentios? Eles se alegraram. Observe a reação do que é nascido da carne para a reação do que é nascido do Espírito. É diametralmente oposta, irmão. Sabe quando você ouviu a palavra e ela caiu bem no seu coração? E que você pensou, puxa, eu nasci para isso. O que eu estou falando é apenas que o texto ele dá ênfase à soberania de Deus, mas não nega a resistência humana também. É verdade. E a decisão humana, né? O que mostra que Deus não é manipulador. Não é? Primeiro Tessalonicenses 5:9. Penúltimo slide da nossa apresentação. Porque Deus não nos destinou para a ira. Foi para isso que Ele destinou a gente. Mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém? Então, irmãos, é por essas coisas e por muitas outras que hoje eu glorifico a Deus e agradeço, porque meus olhos foram abertos para essas verdades, para esse conhecimento que antes eu não tinha, eu tinha em parte, e para essa compreensão que mostra que Deus não se contradiz naquilo que Ele inspira seus profetas a escreverem. Porque hoje finalmente eu entendo que Zacarias 12:1 não nega a predestinação, nem a persistência. Hoje eu entendo isso. Por isso que eu dou glória a Deus. Porque Ele, na sua misericórdia, me deu o privilégio de saber dessas coisas. Coisas que, pelo meu entendimento, eu não era capaz de conhecer, nem de entender. Eu via isso como contradição. Amém? Obrigado.